Lavareda, hoje a neurociência está sendo aplicada ao marketing, muito recentemente, você é um estudioso disso, né, na neuropolítica. O que é que passa pelo subconsciente do eleitor hoje, o que induz ao voto no Brasil? O que está acontecendo em termos de média, de pensamento geral? Olha, Zé Mário, isso é uma pergunta interessante. Nós lançamos no Brasil em 2009, com o livro Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais, nós inauguramos essa discussão da neuropolítica entre nós, ou seja, o papel das emoções e do inconsciente nas disputas político-eleitorais. De lá para cá, uma série de trabalhos aprofundando essa temática já foi realizada e o Brasil, aos poucos, e a nossa ciência política, aos poucos, vai dando passos significativos, não é, para superar uma fase em que você tinha predomínio absoluto das teorias da escolha racional para explicar o comportamento eleitoral, o comportamento político dos indivíduos. Nessa linha, como você lembrou, os sentimentos são considerados os fatores essenciais, ou seja, emoções mais juízos, mais considerações, é esse blend, né, de sentimentos, como eu disse, que são conducentes, que são o drive, que constitui o drive fundamental das decisões de comportamento político, de comportamento eleitoral, mais especificamente. O que é que a pandemia nos trouxe e por que essas eleições foram basicamente mantenedoras? Tem tudo a ver com isso, com essa questão que você coloca. A necessidade de enfrentamento desse inimigo novo, global, né, absolutamente desconhecido, para o qual nenhuma sociedade estava preparada para o devido enfrentamento. Médicos, instituições sanitárias não tinham os protocolos resolvidos, ou ao menos protocolos consensuais. Até o momento nós não temos vacinas, passamos por fases de lockdown, de isolamento, anúncios de uma segunda onda hoje. Pesquisa da XP e PESP divulgada hoje mostra que 77% dos brasileiros nesse momento temem a chegada de uma segunda onda da Covid-19. Tudo isso levou as pessoas a ponderarem a discussão mais acirrada com base naquela polarização ideológica que vem sobretudo em 2018. Não é que as pessoas tenham se desideologizado, não é que tenham aposentado suas opiniões mais ou menos extremadas, não. É porque nesse momento da pandemia havia que focar. Então, esse foco se dirigiu para as autoridades sanitárias, para as informações sobre o comportamento necessário para enfrentar a pandemia no contexto de cada município, de cada estado, de cada região, muitas vezes, e tudo isso terminou emprestando protagonismo aos prefeitos, lhes deu bastante visibilidade, e aqueles prefeitos que se saíram bem aos olhos da população lograram se reeleger, ou no primeiro, ou estão se reelegendo nesse segundo turno, também com aqueles candidatos que representaram uma nítida continuidade desses prefeitos. É o caso, por exemplo, do eleito, um dos maiores percentuais no primeiro turno, o Bruno Reis, em Salvador, apoiado pelo prefeito ACM Neto. É um caso típico nas capitais, mas casos assim se multiplicaram às centenas e eu diria até aos milhares no Brasil. Então, do ponto de vista dos sentimentos, os brasileiros deixaram de lado um pouquinho a raiva, deixaram a indignação e fizeram um voto e uma postura nessas campanhas mais cauteloso, ou seja, mais tocado pelo receio, pelo medo até, e pela necessária solidariedade, deixando um pouco as paixões políticas de lado para se conseguir enfrentar, como eu disse há pouco, esse inimigo terrível e desconhecido.